O mundo, ele tem vivido aí uma evolução de recorrência, né? A gente está falando desse serviço como recorrência. Cada vez mais você encontra tudo como recorrência. Se você quiser hoje alugar uma furadeira só para botar um quadro na sua casa e depois devolver, você consegue. Então, tudo hoje a gente já começa a pensar nisso. E quando isso começou a surgir, mais ou menos ali no começo desse século e tudo mais, foi quando que a retenção de clientes se tornou ainda mais relevante, né? E aí surgiu o Customer Success, que é como metodologia, como disciplina, né? Como realmente uma estratégia para várias empresas, principalmente de software que trabalham com recorrência, para poder criar ali várias formas de pegar isso tudo e transformar de uma maneira mais pragmática, sistemática, para poder expandir isso, né? E realmente destravar essa retenção e essa expansão da nossa base. E Danilo, você estudou muito isso, você vive muito isso daí, né? Conta pra gente um pouco da história do que é o Customer Success, né? Como que surgiu toda essa metodologia, essa disciplina, né? E como que ela se espalhou hoje para todos os tipos de mercado. Perfeito. Bom, a gente vive isso no dia a dia e para explicar isso eu gosto de lembrar como que surgiu e como praticamente tudo que teve mudanças desde o início da história da humanidade, né? A gente observa uma dor, a gente observa uma necessidade, uma dificuldade que fizeram pessoas pensarem de forma diferente. E quando a gente se refere a essa dor, qual foi o problema que aconteceu, que foi de fato um problema, né? Os softwares, como qualquer produto, um hardware que você comprava ali, ou você queria implementar ali algo na sua empresa, você comprava um pacote vitalício. Você pagava uma vez, muitas vezes o montante disso era muito mais caro do que a gente tem acesso a hoje a uma ferramenta de recorrência de pagamento mensal. Então você pagava um valor exorbitante de uma única vez, sendo que você não tinha experiência nenhuma com esse produto anteriormente, mas você desempenhava esse valor e em seguida você tinha um produto que ele não tinha aplicação de melhoria alguma ao longo do tempo. Você comprava aquilo assinando e sabendo que ele seria aquele para o resto da sua vida e você teria acesso somente àquilo que já estava lá. Se você tivesse um novo problema, uma nova necessidade dentro da sua empresa, aquele software, aquele produto, ele não teria mudança alguma e você gastou muito dinheiro em cima disso. Já comprou esses softwares, não? Não, sem contar que não existia nenhum acompanhamento. Esse é o pior. Pior do que comprar um software que você sabe que daqui a pouco não tem mais serventia. Não tinha ninguém, como é a Find Me hoje, batendo na tua porta o tempo todo. Ó, seu sistema tá assim, olha, vamos nos reunir, olha, vamos melhorar isso. Exatamente. O cara vendia como se fosse um produto no shopping e você se vira com ele. Prateleira, né? Se vira. Uhum. Prateleira, exatamente. Era um modelo que você comprava e o que você ia fazer com ele a partir dali, ninguém quer saber. E isso foi um problema muito sério, porque quando ele não se adaptava, e ainda mais com a dinâmica que a gente vive, né, cada vez mais de novos inputs, de novas necessidades de todos os lados, esses softwares, esses produtos, eles não faziam mais sentido. E foi daí que determinadas empresas nos anos 70 começaram por que a gente não pode mudar isso, né, e construir um time, primeiramente, que acompanhe um pós-venda. Então a primeira mudança disso tudo foi, vamos colocar um pós-venda. Vamos quebrar isso que o Napoli citou de não ter um acompanhamento. Vamos ter alguém ali que olha para isso. Só que não foi o suficiente. Porque quando você tem uma equipe, poxa, perfeito, ela vai ter toda uma metodologia de acompanhamento. Mas será que o produto está mudando? Será que ele está fazendo entregas constantes? Será que ele está entendendo a necessidade do mercado, as mudanças que esse mercado está tendo para aplicar isso em cima desse possível, né, e desse novo produto? Então isso não acontecia. E foi aí que nos anos 2000 isso chegou num ápice. Então as empresas já estavam estagnadas quanto a isso. E essas equipes elas não conseguiam mais ajudar nesse pós-venda. E foi aí que também surgiu a Salesforce, né, que a gente conhece como um dos principais CRMs aí do mercado internacional, em que eles enxergaram isso por uma dor que eles estavam tendo dentro de casa de um churn muito alto. Então, eles adquiriam muitos clientes, o processo de vendas dele era muito bem alinhado, só que todo mês, praticamente, 1/3 da base de clientes dele saía. Então eles adquiriam muito só um cliente. minuto, para você que está assistindo e não conhece a palavra churn, já ficou aqui. Já aproveitando, já ficou né? no contexto, Já né? tá. Já foram 3 siglinhas aqui que você pode ir anotando. O que o Danilo falou, CAC, custo de aquisição do cliente, LTV, que é o Lifetime Value, quanto tempo esse cliente te entrega ao longo do tempo, e agora o churn, que é quando esse cliente dá tchauzinho para você. E foi bom você esclarecer a questão do CAC, porque senão os nossos ouvintes aí poderiam entender que era colecionador, atirador e caçador. Eu acho que foi fundamental a tua colocação, porque senão ia ficar aquela situação, peraí, o que tem a ver tecnologia aqui agora, que tem a ver retenção e que tem a ver CAC? Eu tenho que caçar meu cliente? Não é isso. Não faz um sentido também, né? Eu tenho que caçar um novo cliente e tem que estar muito próximo daquele que já é existente. Mas a parte do atirador não faz sentido Não faz nesse sentido. contexto. Ou então atirar na pessoa certa, no cliente certo. Olha aí. Olha aí, mas voltando então,
a Salesforce estava sofrendo com 30%, é isso? Isso, era um churn muito alto que eles estavam tendo aí mês a mês. O balde furado, né? Nada adianta você trazer 1.000 clientes ali, esses 900 vai embora. Você vai enxugar gelo. Exatamente. Tinha um processo de venda muito bem alinhado, mas tinha um churn, tinha um cancelamento de clientes muito alto. Então eles pensaram, bom, não dá mais. A gente tem que fazer alguma coisa para resolver essa situação. E foi aí que eles abriram esse modelo de recorrência mensal. Então, um software que pode ser cancelado a qualquer momento, de mês a mês, mas com esse aditivo de uma equipe que acompanha esse software no pós-venda. E essa equipe, diferente, né, de qualquer outra equipe, ela é uma equipe focada nessa retenção. E aí eu abro um parênteses aqui, né, porque o pessoal que está assistindo aí deve até, né, talvez se confundir. Poxa, mas eu tenho uma equipe de pós-venda. Qual que é a diferença da equipe de pós-venda para a equipe do sucesso do cliente? O que eles estão falando aí? Tem uma diferença muito grande, porque quando a gente tem um pós-venda, que é um vendedor que acompanha o cliente ao longo da evolução dele, da utilização do seu serviço ou do seu produto, mais focado em vender mais para esse cliente, a gente tem uma diferença muito grande aí, porque ele está focado na venda, ele não está focado na retenção. E quando a gente foca no processo de retenção, que é como o Napoli disse, poxa, eu não fui no meu cliente para chegar lá e tentar vender, empurrar algum serviço para ele. E quando o seu cliente recebe essa forçação de barra, de certa forma, ele sente isso. Então, você ter uma equipe focada na retenção foi a principal diferença para eles. Foi uma equipe na época chamada de Customers for Life. Então, pelo nome a gente já entende, clientes para a vida. Então, imagina, eles estavam com um projeto ali do cliente ficar a vida inteira, por longos e longos anos. E tem outra diferenciação, que é o atendimento também, né? Muitas vezes a pessoa acha que o pós-venda ou o sucesso do cliente vai ser o time de suporte. Quando, na verdade, é bem diferente quanto à questão da proatividade, né? Totalmente, totalmente. São setores completamente diferentes. E eu já ia lembrar desse ponto aqui, porque é uma das coisas que eu mais levanto a bandeira no mercado, quando eu vou falar de sucesso do cliente, ou quando eu vou falar com pessoas que, poxa, eu sou especialista em sucesso do cliente. Poxa, sério, que legal, como é que funciona a rotina da sua empresa? Como é que é a estrutura disso? O cliente me chama lá com um problema e eu busco resolver o mais rápido possível. Então, aí você já entende. Fechamento, né, de pedido, pra mim, isso. É tipo isso, é a diferença de fazer um fechamento de pedido e atender um suporte, né? Exatamente. Pois é. E aí, essas diferenças, elas fazem com que o setor do sucesso do cliente seja focado, né, nesse processo de retenção, nesse processo de acompanhamento do cliente, sem querer algo em troca, de forma completamente consultiva, e também de um setor de suporte, que se torna um dos pilares do sucesso do cliente. Tá dentro do guarda-chuva, né? Tá dentro do guarda-chuva. Lincoln Murphy é a pessoa que estruturou esse Customer Success lá atrás, e é um dos grandes gurus aí internacionais da área de CS. Ele já explicou que Customer Service, que é o suporte, é um desses pilares. É uma das estruturas que segura o sucesso do cliente. Você precisa ser consultivo, você precisa ter um suporte de qualidade, você precisa ter contato estruturado e rotineiro com o seu cliente, você precisa ter uma boa implantação, e a gente pode ir entendendo um pouco mais de cada um desses pontos, para construir esse pilar do sucesso do cliente. E foi isso que, lá atrás, né, voltando ao assunto da Salesforce, eles entenderam para reduzir esse churn. E foi a partir daí que eles, de fato, conseguiram reduzir esse churn e aplicar a métrica do LTV, do Lifetime Value. E essa métrica aplicada, na verdade, o Danilo trouxe aqui já bastante história de técnicas e tudo mais, mas de uma maneira simples aqui, para você que está assistindo também, não sei se o Vini vai conseguir colocar um desenho na tela depois, não sei se a gente já chegou nesse nível, mas a ideia é que a gente falou aqui do CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Vamos dizer que você gasta R$3.000 contando marketing, vendas e tal, pelo número de clientes, né? Você pega todos os custos que você tem para atrair clientes e divide pelo número de clientes que você trouxe naquele mês. Conta de padeiro simples. Vamos dizer que a média deu R$3.000 para você trazer cada cliente que você trouxe ali. Sendo que vamos dizer que esse cliente que você trouxe por R$3.000, ele te paga R$1.000. Então, ele só vai pagar o custo que você teve para trazer ele no terceiro mês. E realmente ele só vai começar a dar um lucro e aumentar e realmente trazer dinheiro para dentro da sua organização na medida que esses meses forem passando, depois do terceiro mês. Então, quanto maior for o LTV, quanto maior for o tempo desse cliente com você, maior vai ser o valor que ele vai deixar. Então, se ele paga R$1.000 por mês e você deixou ele 10 meses, você vai ter ele ali R$10.000, que é ali 2, 3 vezes mais, né, do que o custo que você trouxe dele ali. Então, é um pouco desse entendimento que faz a gente voltar naquela primeira pergunta de por que reter o cliente pode ser mais importante do que trazer novos.